Queridos irmãos, por agora, esses dias, teve aquele caso do racismo no culto da congregação cristã no Brasil. Pois é, agora ele pediu perdão, ou supostamente pediu perdão, que é isso que nós vamos falar aqui, ok? Bom, para quem não sabe ou não está entendendo, agora esses dias o ancião Ildebrando Maciel, o regional ali de Campinas, da CCB, ele apresentando um irmão, ele fez menção à cor deste irmão, diminuindo a cor desse irmão e atenuando com um duplo racismo, ou seja, ele é escuro por fora, mas é branco por dentro, ou seja, racismo dobrado ali, né? Ou seja, ele diminui a cor do irmão por fora, atenuando isso, dizendo que ele é branco por dentro, ou seja, quase que dizendo... ele é tão bonzinho, irmão, é um caro servo de Deus que poderia ser branco por fora também. Está quase dizendo isso, racismo puro. E eu vou mostrar aqui para vocês então o pedido de perdão dele, né? Que na verdade não tem pedido de perdão algum, é a mesma prática CCBana, porque para você pedir perdão, você tem que se arrepender do que fez. E se arrepender do que fez significa confessar que fez errado. Você tem que admitir que cometeu um erro, porque pedido de perdão só tem efeito mediante arrependimento. E arrependimento você tem que entender o que você fez de errado e corrigir o que você fez de errado, ou seja, assumir o que você fez de errado. Correto? Então eu vou colocar o vídeo deles, mas antes, para quem ainda não viu, eu vou colocar novamente, são 2 vídeos muito curtos, eu vou colocar novamente o vídeo aqui, do ato racista em si. Para mim isso é um ato racista e aí fica para vocês analisar, ok? Vamos colocar aqui então, é o ancião Ildebrando Maciel no momento do ato racista. Vamos ver. Miguel Araújo poderia vir. A senhora da Cooperação das Jovens de Menor que foi orado para ser o cooperador nesse lugar. É agora o momento em que ele olha para o irmão. Parece que quando ele olha, aquilo chama a atenção dele, né? Ele chama a atenção dele e olha só que frase lamentável. Entenda, irmão, que o ato racista, muitas vezes, a pessoa não sabe que ela é racista. A pessoa não sabe que tem um preconceito dentro dela. Então, para ela isso é natural, é normal. Muitas vezes, um ato racista, ele é dito, né, de forma espontânea, quando estão sorrindo, quando estão fazendo brincadeiras, quando estão fazendo uma piada, porque eles não imaginam que aquilo está machucando a outra pessoa ou está diminuindo a dignidade dessa pessoa. É assim que é o racismo. E existe aquele racismo que o camarada fala um ato racista para te xingar, para te ofender. Então as pessoas acreditam que o ato racista é só quando xinga o outro, quando está tentando diminuir, né? E não, meu querido, existem atos racistas até no meio de uma brincadeira, no meio de uma confraternização ou até mesmo dentro de um culto. Fica vendo, agora é o momento exato, ouça. Escuro por fora, mas é branco por dentro. Você ouviu o que ele falou? Escuro por fora, mas é branco por dentro. Eu até agora estou querendo entender o que ele quis dizer com essa frase. Qual o problema de ser escuro por fora e da onde ele tirou que nós somos branco por dentro? Você está entendendo, irmão? Ou seja, isso aqui é nítido, está patente aos olhos de qualquer pessoa. Esse ato racista e criminoso. Isso aqui para mim é um crime. Isso aqui é um crime. Para pensar, irmão. Às vezes quando você vai falar algo que você aponta uma desqualificação e às vezes você atenua isso com um ato bom ou algo bom. Eu vou te dar um exemplo. Salgadinho. Tem salgadinho que tem cheiro de chulé. Eu costumo dizer isso, brincando, né? Eu falo, salgadinho fede, mas é gostoso.
Você está entendendo o que ele está fazendo? Ele aponta um problema ou um defeito ou uma desqualificação e depois ele atenua isso quando ele apresenta novamente a parte boa, ou seja, aquilo que é bom. Ou seja, salgadinho fede, mas é gostoso. Esse mais é o que dá o equilíbrio. Tem um problema aqui, mas... E nesse caso do salgadinho, realmente existe o sabor do salgadinho, que realmente eu posso achar ele gostoso. Esse caso aqui é um problema ainda maior, porque ele fala de forma hipotética e sei lá o que mais, de que o irmão é branco por dentro. Ou seja, ele comete um ato racista e depois ele atenua com outro ato racista. Quem disse que a pessoa precisa ser branca por dentro? Da onde tirou isso? E por que ela tem que ser branca por dentro? Nós não somos brancos por dentro. Nós temos ossos brancos, a gente tem cartilagens que pode ser branca, né? Mas a gente tem vermelho dentro, escuro dentro, marrom, coisas marrom dentro de nós, preta dentro de nós. Que isso, rapaz? Um absurdo. Eu vou voltar mais um pouquinho para vocês verem aqui. E ele fala sorrindo, gente. Para ele isso aí é a coisa mais natural que existe. Ó, é bem no momento em que ele olha para o irmão. Observa, ó. Aqui ele está falando sobre a localidade do irmão, tal. Aí quando ele falou a localidade, ele vai falar do irmão, ó. É o momento que ele vai virando o rosto. Olha lá. Tá até aqui escrito aqui, ó. O momento que ele está falando lá. Ele é escuro por fora, mas é branco por dentro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E tem gente na CCB defendendo. Irmão, esse assunto aqui, esquece a nossa divergência teológica, né? Se eu digo que a CCB é um aceito, esquece, isso aqui não está em discussão. Isso aqui está em discussão um ato racista, que tem que ser combatido. E esse pedido de perdão, ele tem que ser feito primeiro reconhecendo o erro. Ele tem que vir a público e falar, não gente, eu cometi um erro. Eu falei, isso é errado. Eu falei que o irmão era escuro por fora e branco por dentro. Isso é um erro. E eu não quero que vocês aprendam com isso. Eu não quero que vocês façam isso. Ele, como líder, tem que aproveitar desse reconhecimento do erro para ensinar as pessoas que isso não deve ser prosseguido. Mas não, é sempre da mesma forma na CB. Eles tentam esconder o que eles fizeram de errado, dizendo que você entendeu errado. É sempre assim, não, é você que entendeu errado. Jogando a culpa nos outros. Não. É vocês que entenderam errado, mas eu vou pedir. Aí eles pedem perdão como se estivesse fazendo um favor para todo mundo. Olha como eu sou bonzinho, ó. Não fiz nada de errado, tá? Não cometi ato racista nenhum, mas eu vou pedir perdão aqui só para mostrar como eu sou santo. Ou seja, ainda querem sair por cima. Sabe, um comportamento completamente... Isso não é comportamento de cristão. Nunca. E o homem ali já está com a idade bem avançada e não aprendeu ainda o básico. Ele não conseguiu aprender o beabá do evangelho, que é se arrepender. Não aprendeu. Eu vou voltar essa fala aqui, que daqui a pouco eu vou pôr o outro vídeo dele pedindo perdão. Olha aqui, ó. Presta atenção, irmão. Eu vou colocar, ó, bem na hora em que ele vira o rosto. Olha. Escuro por fora, mas é branco por dentro. Então pronto, ou seja, está resolvido. Então pronto, ele fala, está resolvido o problema. Olha, irmão, é o seguinte, ele é escurinho por fora, mas fique tranquilo, ele é branco por dentro. Então pronto. Para mim, o recado que ele passou é esse. Tá vendo aqui? Olha aí. Vocês estão vendo ele aqui, né? É escuro por fora, mas fique tranquilo, ele é branco por dentro. Meu Deus do céu. Gente, eu estou só repetindo esse ato racista, certo? Agora eu vou colocar o vídeo de pedido de perdão, tá? Que esses homens não pedem perdão para ninguém. Eles não pedem perdão. O perdão verdadeiro, bíblico, não. O perdão bíblico é você se arrepender do que fez. Isso você tem que reconhecer o que você fez e corrigir o que você fez. Fica vendo aqui o outro vídeo. A gente está por racismo, quem não é a congregação não tem racismo.
Eu falar que ele é ou por fora e branco por dentro. Pai, deixa terminar, depois eu vou. Então fizeram um monte de criticar. E foi quem fez isso, pode acabar com uma união, pedindo perdão. Mas o pessoas também pedindo perdão. Ele ficou triste e a comodidade também eles perdoam, não dando mal nenhum. Eles perdoam nós. Rapaz, eu lamento que o irmãozinho ali, né, o que ele tem que engolir para poder ter um ministério, né? Tem que aguentar um senhor racista desse, ainda tem que abraçá-lo e tem que beijá-lo. Um homem que está te olhando nitidamente, te rebaixando por causa da sua cor. Agora nós vamos analisar a fala dele aqui, uma fala absurda, né? Primeiro que não reconheceu, gente. Você viu que ele falou que ele colocou o problema nas pessoas. Tem gente que está gravando aí para criar problema, para criar problema. E que na CCB tem muita gente, né, de cor lá na CCB e tal. Quer ver? Vamos ver. Eu vou pegar ponto a ponto aqui. Início, vamos lá. Ali. Muitos não entenderam, colocaram na mídia achando que está com racismo. Achando não, isso é racismo, né? E gravaram e puseram na mídia. Não importa se a gente gravou. Ele está querendo insinuar aqui que o problema está na gravação, não no que ele disse. Gente, pode ter uma câmera aí te vigiando 24 horas por dia. Onde você vai, se você não fizer nada de errado, você não tem o que temer a câmera. Não é isso? Não é correto? Ou seja, não é a câmera que vai fazer eu fazer coisa errada, como se eu entrasse em transe, né? Não, é as coisas que você faz, é a forma com que você age. Então não foi quem estava gravando que fez você cometer esse ato, foi você. Você só deu azar porque tinha alguém gravando lá o momento da ordenação. Então a pessoa que estava gravando lá não era um crítico, não era ninguém. Era alguém da CCB que estava feliz com aquilo e gravando ali para guardar de recordação o irmão sendo apresentado para cooperador. E aí você dá uma dessas grave. Entendeu, gente? Então sempre tentando jogar a culpa em quem está gravando. Agora vamos ver outra fala dele. E aí ele falou aqui, ó, tá escrito embaixo. E não é, a CCB não tem racismo. Se tivesse, não orava para ele ser cooperador. Exatamente o que eu acabei de falar aqui. Você colocou ele, a gente tenta imaginar assim, né? Bom, ele já é cooperador de jovens, vamos ter que pôr ele tem um defeito, né? Ele é escuro por fora, mas ele é branco por dentro. Isso você já deixou claro na apresentação dele. Você fez uma observação nele, de tanta coisa que você poderia observar nele. Você foi observar justamente a cor desse irmão. E para que isso? Para que isso? Agora a pergunta que eu falo é: será que se a gente fazer um levantamento da proporcionalidade de pessoas de cor diferente de vocês, será que tem uma proporção elevada, boa? No Conselho de Anciões Presidenciáveis, quantas pessoas nós temos ali de cor negra? Quantas pessoas tem? Né? Olha aí, ó. Né? Se não tivesse, a gente não orava para ser cooperador. Orou e apresentou, mas com um pesar. Sabe quando tem um pesar? Ou seja, para ser perfeito, precisava corrigir isso. É mais ou menos isso que esse homem falou quando estava apresentando ele. Falou, ele é escuro por fora, mas é branco por dentro. Ou seja, tem um defeito, mas esse defeito será suprido porque, na verdade mesmo, ele é branco por dentro.
Vamos ver a outra parte da fala dele. Aí ele fala, tem vários anciões que são também da cor escura. Ele está falando, né? Vários anciões. No meio de 4.000, quantos tem ali? 50? 20? Quem são esses vários anciões? Tem vários anciões. E outra coisa, a gente não está falando aqui da CCB. Estou falando aí de você. Você, ancião. Porque está nítido o seu comportamento e o seu ato racista. Vamos ver aqui o restante da fala. A igreja não tem nada de racismo. Desculpa, eu discordo do senhor, porque eu acabei de ver o senhor cometendo um ato racista. Tem muitos que não têm, tem muitos que estão no meio da obra para arrumar confusão, né? Então quer dizer que o problema está em quem mostrou e denunciou, não no senhor. Observa, você viu, gente? É aquela fala do Marsola aí. Vocês aí, né, disseram que a televisão era do diabo, sendo que foi eles que demonizaram a televisão e criaram tópicos de ensinamento. Ou seja, o povo sempre é o bode expiatório, vai sempre jogar a culpa no povo. Eles empurram a culpa para cima do povo. Tem gente querendo arrumar confusão. Para de falar essas bobagens que você não vai ter problema. Pode filmar você quantas vezes quiser, não vai ter problema algum. Pelo amor de Deus, vamos ver o restante. Aí, como alguns achou ruim eu falar que era moreno, aí ele tentou mudar, mas aí ele já botou ou escuro por fora e branco por dentro. Ó, como alguns achou ruim, o que me parece aqui, gente, é que ele foi orientado a fazer isso nas pressas. Pediram para ele ir correndo fazer isso aí nas pressas. Não sei se veio do Braz essa ordem, mas ele já procurou uma igreja lá para levar de novo esse irmão, né? Já deve ter telefonado, irmão, precisa ir lá com nós lá para fazer tal coisa. Já levou o irmão de novo, apresentou ele para tocar nesse assunto, para pedir um suposto pedido de perdão, que isso aqui não tem pedido de perdão, coisa nenhuma, esse pedido de perdão. Primeiro que ele está dizendo que ele não fez nada de errado, então não tem o que pedir perdão. Por isso que esse perdão é falso, não vale nada. Primeiro ele está falando que ele não fez nada de errado. Segundo, ele diz que ele está falando a verdade, então ele corrobora a fala dele. Ou seja, eu falo mesmo, estou falando a verdade. Será que tem uma frase verdadeira nisso aqui? Você é escuro por fora e branco por dentro? Que frase verdadeira tem nisso? Né? Presta atenção. Aí ele fala, mas né, alguns estão pedindo aí, vamos ver. Alguns eu falo que ele é moreno ou escuro por fora e branco por dentro. O que queria que eu falasse? Nada disso. Você não precisa falar nada sobre a cor. Você não tem que fazer observação alguma sobre a cor da pessoa. Aí ele diz aqui, eu falei a verdade. Olha o absurdo. Eu falei a verdade. Eu falei a verdade. Olha, irmãos, então, fizeram crítica. Quem fez isso, pode gravar, que a gente está aqui. Ele aponta ali para essa pessoa que tá gravando. O que me dá a entender que essa gravação, sim, foi feita para filmar isso. Para filmar essa situação de que ele supostamente está pedindo perdão. Porque essa pessoa está bem de frente, está filmando mesmo, né, de verdade. Né, e ele até aponta ali, de certa forma, fala, pô, tem gente filmando, pode filmar mesmo, né? Que está pedindo um suposto pedido de perdão, que ele não reconhece que ele fez nada de errado. Ó, presta atenção, ele não reconheceu, ele disse que as pessoas é que entenderam errado, e ainda por cima ele diz que ele está falando a verdade. Será que a justiça vai entender isso como pedido de perdão? Porque para mim, ele corrobora o racismo dele nessa fala, principalmente no momento que ele fala, eu estou falando a verdade.
Olha só. Então fizeram um criticar. E foi quem fez isso, pode acabar com o Miguel, pedindo perdão. Junto com o irmão Miguel, ele está junto, pedindo perdão para quem se sentiu ofendido. Ele não está pedindo perdão para o irmão. Ele não está, irmão, nós estamos aqui junto com o irmão Miguel, pedindo perdão aí para quem se sentiu ofendido. Não, meu Pai do céu, era melhor nem ter feito esse vídeo, mas provavelmente esse homem vai ser chamado pelo Ministério Público e vai responder por isso, né? Provavelmente vai ter que responder por isso aí. Logo a gente vai ouvir as notícias disso aí, ok? Bom, vamos terminar aqui de vez. Aí ele diz que para como é que fala? Vender o peixe dele dentro da CCB, ele fala: nós estamos aqui sentindo a virtude, presença de Deus para pedir perdão quem ficou entristecido. Então ele não está pedindo perdão para o irmão que está do lado dele. Ele supostamente estão pedindo perdão para quem ficou entristecido. Esse quem ficou entristecido, que ele quis dizer até agora na frase dele essas pessoas são pessoas que não entendem o que eu falei. São pessoas que falaram por aí que eu tinha cometido racismo e é mentira, e que o que eu estou falando aqui é a verdade, né? E ficou por isso mesmo, gente. Ficou por isso mesmo. Os anciãos da CCB são arrogantes. Estou para ver o dia que esses homens sobem nessa tribuna para pedir perdão das lambanças que eles falam, das bobagens que eles falam, das mentiras que eles contam, das heresias que eles falam. Vocês já viram? Escreve no comentário aqui embaixo se você já viu o ancião da CCB pedir perdão por heresia, por falar bobagem, arrependido, ou seja, dizendo mesmo, o pedido de perdão verdadeiro. Eu falei errado, não é aquilo, tá errado, eu quero pedir perdão à Irmandade, e que eu peço oração para os irmãos para que eu não volte mais a fazer isso. Isso é pedido de perdão verdadeiro. Vocês já viram? Por favor, escreve embaixo que eu vou ler, né? Eu quero ler de vocês aí, se vocês já assistiram alguma cena dessa. Olha aí, pedir perdão para alguém que ficou triste. Aí, sentindo virtude da presença de Deus para pedir perdão. Quem ficou triste? A incomodidade, ou seja, os que ficaram incomodados, eu acho que ele quis dizer isso, de quem também é da área. E aí ele está com medo de quem é da área. De quem é da área? Ele está querendo dizer pessoas que são dos direitos humanos, advogados, o Ministério Público. Ele está tentando mandar essa mensagem. Por isso que eu acho que isso foi planejado para tentar livrar o desse homem aí. Mas esqueceram de sentar com ele e falar: irmão, você cometeu um ato racista. O melhor vídeo que tem para fazer é você assumir isso, pedir perdão, dizer que está arrependido do que fez, e pedir perdão para o irmão e para todas as pessoas, né, que se sentiram ofendidas, pessoas que têm a mesma cor do nosso irmão e se sentiram ofendidas. É isso que você deveria fazer. É simplesmente isso. Mas não fez e nunca vão fazer. Olha o restante, o finalzinho. Também nos perdoa, por mal nenhum. Não fizemos por mal nenhum. Vocês perdoam a nós? É o que eu falei. Muitos racistas que cometem esse tipo de ato, eles não fazem pensando que estão fazendo errado. Porque é uma coisa que está dentro dele, aquilo é natural. Ele fala com naturalidade, ele olha: ô irmão, que pena, né? Ele é escuro por fora, irmão. Mas fique tranquilo, viu? Ele é branco por dentro, ou seja, por isso que nós escolhemos ele. Tá? É um menino bom, tem esse defeito aqui, tem esse probleminha, mas por dentro ele é branco, né? Ele é branco por dentro. É a mesma coisa, tipo, eu vou te dar um exemplo aqui. Um jogador de futebol brasileiro vai jogar lá na seleção da Itália, e algum italiano fala: né, mas ele não é italiano. Não, mas fique tranquilo, por dentro ele é italiano. Sabe, você atenua um problema. Ou seja, a nacionalidade daquele homem é um problema naquele momento, né? Porque realmente ele não é italiano. Mas, ou ele pode se apresentar: mas fique tranquilo, gente, eu nasci no Brasil, mas por dentro eu sou italiano. O meu coração é italiano.
né? Eu estou dando um exemplo para você entender o que é um problema que você tem atenuado por uma qualidade ou alguma coisa, né? Mas aqui, gente, é a cor o tempo todo. Escuro por fora, falando da cor. Branco por dentro, apontando uma cor também, né? Como se a cor dele por dentro, se ele fosse uma pessoa branca de verdade por dentro. Isso é lamentável. Esse é os anciões da congregação cristã no Brasil. Esse homem tem sei lá quantos anos de ancião que esse homem tem. Uns 30 anos, 40 anos de ancião. 40, sei lá quantos anos de ancião. Imagina as peripécias que esse homem já não aprontou nas tribunas da CCB. Isso é porque foi gravado. E o que não foi? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.